Boa noite, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão à Palavra de Deus. Eu gostaria de comentar com você, nessa oportunidade, todos nós, claro, o mundo todo está vivendo essa grande preocupação que é essa pandemia que tem assolado a face da Terra. Eu tenho falado sobre isso seguidamente. E eu estava meditando, observando algumas informações jornalísticas, algumas informações que chegam pelas reportagens e pela TV, pela internet. E agora a grande preocupação aqui na nossa nação com relação às vacinas, né? Chegaram algumas vacinas, em alguns lugares estão faltando, em outros lugares as pessoas estão sendo vacinadas, e eu vejo noticiários de pessoas que chegam de madrugada na expectativa de poderem receber o medicamento, a vacina, para que possa lhes trazer ao coração um pouco de alívio, um pouco menos de preocupação quanto a essa pandemia. E nada mais justo que as pessoas procurem se proteger, afinal de contas, se há um perigo iminente como esta pandemia, o risco das pessoas serem contaminadas e virem a sofrer consequências graves na sua saúde. Nós ouvimos relatos e mais relatos, como você ouve relatos todos os dias de pessoas que foram entubadas, foram internadas, algumas infelizmente faleceram. Claro que tudo isso gera uma grande preocupação, um grande temor em todas as pessoas, né? E nada mais justo que ao saber que há uma medicação, um antídoto, algo que possa trazer a expectativa, a esperança de não sermos contaminados. As pessoas, claro, procuram ansiosamente por este recurso, por esta solução, por essa esperança que traz a todos as vacinas que estão chegando. E eu comecei a analisar, ouvindo, assistindo algumas reportagens, eu comecei a pensar sobre algumas coisas espirituais que eu queria compartilhar com você. Jesus nos falou de muitas coisas, o Senhor Jesus nos deu orientações de forma de vida, mandamentos do Senhor Deus, né, que devemos obedecer, comportamentos que devemos ter, como devemos buscar a Deus, enfim. Jesus nos trouxe muitos ensinamentos, ele foi a presença de Deus efetivamente entre os homens, né? Isso foi muito marcante. E Jesus nos falou sobre muitas coisas, e entre as coisas que Jesus falou, há um tema que eu sei não é nada agradável, não é nada simpático, não é nada que nós gostamos muito de falar a respeito ou de ouvir, mas Jesus foi aquele que mais falou. Se você pegar a sua Bíblia e ler, estudar, principalmente o Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento e ler os evangelhos, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você ler as narrativas sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério e sobre tudo nos evangelhos, você vai descobrir que Jesus foi quem mais falou sobre a existência do inferno. Eu sei que esse tema, você vai dizer, é horrível falar sobre isso, pastor, mas Jesus foi quem mais abordou esse tema, e talvez porque houve tanta preocupação da parte do Senhor concernente ao risco, o risco de todo ser humano de um dia poder terminar a sua existência futura, a eternidade, condenado ao inferno. Eu não acredito. Você pode dizer, eu não acredito no inferno. Eu já ouvi muita gente dizer, pastor, o inferno é aqui nessa terra, o inferno é aqui nesse mundo, depois que a gente sair daqui não tem mais inferno. Olha, não é isso que a Bíblia diz, e não foi isso que Jesus Cristo ensinou.
E nós temos diversas passagens em que Jesus fala sobre o inferno, sobre a existência. E eu quero te dizer uma coisa, o inferno, ele é real. Diz que está preparado para o diabo e seus anjos e por todos aqueles que abandonaram, não creram em Jesus Cristo, não aceitaram Jesus como seu Salvador, recusaram o amor de Deus, viveram as suas vidas humanas do jeito que quiseram, de qualquer maneira, praticando todas as coisas contrárias àquilo que Deus nos ensina, e chegaram à condenação. Mas não é esse o desejo de Deus, não é esse o desejo do nosso Deus. A palavra do Senhor, até separei aqui um versículo que está em 1 Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, Deus não nos destinou para a ira futura. Mas eu queria te dizer uma coisa, por que eu estava pensando e estou trazendo esse tema, esse assunto para conversar com você, porque as pessoas estão tão ansiosas, tão aflitas, angustiadas no sentido de tomar uma vacina que possa lhe garantir mais um tempo nessa vida humana, que de qualquer maneira, com vacina ou sem vacina, todos nós um dia partiremos desta para a eternidade. E eu já tenho dito para você, partiremos ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Pastor, eu não acredito nisso, não acredito. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Na palavra de Deus, Jesus contou uma parábola, mas uma parábola que nos traz uma palavra de verdade do que é realmente o que vai acontecer. Se você nunca leu, eu recomendo que você leia o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho. No versículo 16, a partir do versículo 19, você vai ver Jesus narrando a parábola do rico e do Lázaro. Um homem que morreu e foi para os braços de Deus, e ali nos braços do Senhor, na salvação eterna, estava no gozo da presença de Deus, estava no gozo da felicidade celestial, e um outro homem que morreu e foi condenado por sua rejeição ao amor de Deus, à bondade de Deus. Esse homem foi condenado. E Jesus narrou com detalhes, eu recomendo que você leia essa parábola. Então Jesus, ele deixou essa advertência: o inferno é real, existe, está preparado, e para lá irão para passar a eternidade em grande sofrimento, nessa condenação, não só o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que rejeitam o amor de Deus. E quando eu li esse versículo aqui para você, porque Deus não nos destinou para a ira, para a condenação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas que estão desesperadas, em aflição, correndo, procurando, preciso me vacinar, preciso me sentir livre desse perigo, desta ameaça. Será que as pessoas têm consciência que na vida espiritual, no plano espiritual, há uma salvação eterna e uma condenação eterna, e que o antídoto, a vacina, para nos livrar da condenação eterna, se chama nosso Senhor Jesus Cristo? Mas sabe por que não tem muitas pessoas correndo à procura de Jesus? Porque na verdade não creem. Sabe, na verdade o seu coração não tem essa crença de que o inferno é real, o inferno existe, e por que as pessoas irão para lá? Porém, Jesus disse que o inferno é real, que ele existe e que ele vai estar bem abastecido de pessoas que vão para lá para passar uma eternidade de condenação. Eu sei que o tema não é agradável, eu sei que o tema não é alegre, eu sei que o tema é um tanto assustador,
mas essa é a intenção mesmo, que você se preocupe, que você que ainda não aceitou Jesus, você saiba que Jesus é o remédio, Ele é a vacina que pode garantir a salvação eterna para você e para todos aqueles que o aceitarem e nele crerem. Mas parece que as pessoas estão mais preocupadas numa vacina, que claro, eu entendo a preocupação e interesse, porque nos vemos ameaçados, mas nós precisamos desse livro, a palavra de Deus, ouvirmos o evangelho que está sendo pregado, porque existe uma salvação eterna e existe uma condenação eterna para aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador ou para aqueles que rejeitarem. Eu espero que você pense um pouquinho sobre o assunto. Eu espero que você abra a sua Bíblia, leia essas referências que nós passamos para você e que vai estar anotada, para você poder abrir a sua Bíblia e comparar e ver que Jesus, Ele falou dessa verdade. Ele tem nos prevenido, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos orienta, que em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para Cristo Jesus nós podemos viver recebendo a salvação, a graça, o amor eterno de Deus para vivermos um dia eternamente junto do Senhor. Que nós possamos sentir muito mais temor pela condenação divina na eternidade do que o temor de pegar um vírus e morrer mais rápido, partir desse mundo, que todos nós partiremos, ninguém vai ficar para semente, todos nós vamos passar um dia e depois que nosso corpo parar de respirar, terminar o seu tempo de vida na face dessa terra, nós só temos dois destinos, ou é céu ou é inferno. Não sou eu quem estou dizendo, não. Foi Jesus quem falou. Jesus foi aquele que mais falou sobre a existência e o perigo e a ameaça da condenação eterna no inferno. É só você ler a Bíblia que você vai descobrir isso. Mas Deus não quer que ninguém se perca, Deus não deseja que ninguém vá perecer no inferno. Deus deseja que você encontre o amor dele revelado em Cristo Jesus. E agora nós vamos orar por você, amém? Feche os teus olhos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, aqui estamos orando por todos esses amigos que nos acompanham através do canal no YouTube, estão acompanhando, Senhor, essa ministração, e eu quero pedir a Tua bênção sobre cada vida, eu quero pedir a Tua bênção sobre as famílias daqueles que nos ouvem e nos acompanham. E se alguém estiver enfermo, Senhor, que o Senhor abençoe pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.